Paz, irmãos, eu espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início a mais uma live. Se você está passando aqui pela primeira vez, nós já fizemos uma live há umas 2 semanas atrás, também escatológica, somente a respeito do anticristo. O tema era o perfil do anticristo. A ideia era, através da Bíblia, nós caracterizarmos e entendermos a personalidade daquele que irá se levantar no período da grande tribulação contra Israel, convertendo toda a humanidade contra os desígnios de Deus. E agora nós estamos aqui, como você pode ver no título dessa live, falando sobre arrebatamento da igreja. E a nossa proposta, conforme o tema, é como nos dias de Noé. Então eu quero saudar as pessoas que estão chegando. Estamos simultaneamente no Instagram e também no Facebook. Então Deus abençoe o Michel ou Maicon, não sei, Maxwell, Alessandro. Pai do Senhor, irmãos, quem for chegando, reage aí, me fala da onde você é, o interesse que você tem por escatologia e o que você quer aprender aqui nessa noite. Quero também pedir àqueles que estão chegando, se puderem compartilhar essa live. Alex Salles, Deus abençoe, Pai do Senhor, pregador do Evangelho. Gilson Santos, Deus abençoe. Bom, os que forem chegando, gostaria de pedir a você para nós tentarmos compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Então no Instagram tem um aviãozinho e olha só, o Maxwell está falando do Rio Grande do Norte, cidade de Mossoró. Deus abençoe. Tem uns irmãos aqui na nossa igreja que também é do Rio Grande do Norte. Não sei falar a cidade, mas vieram de lá. No Instagram tem um aviãozinho, então clica aí ó, na parte de baixo, manda para o pessoal. No Facebook tem um homenzinho aí, um bonequinho, clica nele, manda para o pessoal. Vamos falar hoje sobre a vinda do Filho do Homem. Quando será a vinda do Filho do Homem? Renato Freire, Deus abençoe, Pai do Senhor. Vamos ver, irmão, se a gente consegue levantar aí essa audiência para falar desse tão importante tema. Enquanto as pessoas vão chegando aí, sendo notificadas da live, eu quero falar a você que eu tenho um curso voltado somente à escatologia bíblica. Então você que se interessa pelo tema, você que gosta, você poderá então participar de um curso. Eu tenho certeza que esta noite aqui será uma bênção na sua vida. Então você precisa fazer o curso de escatologia bíblica. Nele nós iremos entender um pouco sobre as 70 semanas, as quais o anjo Gabriel revela a Daniel no capítulo 9 do livro deste importante profeta. Também iremos entender o período da grande tribulação, como acontecerão os eventos da abertura dos selos, as trombetas, as taças, e veremos aí algumas figuras enigmáticas que aparecem no livro do Apocalipse. Algumas mulheres, como por exemplo a igreja, a mulher montada na besta, a mulher ali do capítulo 12 que está grávida e é perseguida por um dragão. Então eu quero te convidar para entender um pouquinho os símbolos do Apocalipse. Elisandra, Deus abençoe, Isaías, Pai do Senhor. Bom, pessoal que está chegando aí, só me informa se vocês estão com a Bíblia. Eu quero convidar vocês para nós mergulharmos no capítulo 24 do Evangelho que escreveu Mateus. Então abre a sua Bíblia aí, por favor, vamos acompanhar junto comigo. Você pode abrir a sua Bíblia? Então coloca aí, já estou com a Bíblia. E aí nós iremos abrir e começar a leitura para aprendermos um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu informo também que aqueles que estão acompanhando a live e no final quiserem o esboço desta live, eu mando para você pelo WhatsApp, tá bom? Então fica aí até o final, acompanha, que ao terminar eu mando pelo WhatsApp para você. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp e aí você me chama e eu já mando para você. Tá tudo prontinho aqui, tá? Eu já mando para você em PDF
para você estudar um pouquinho mais, mergulhar um pouco mais. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? E aí, cadê o pessoal que está assistindo e está com a Bíblia? Ó, a Valmira disse que já está com a Bíblia. Pai do Senhor, Valmira, Deus te abençoe. Quem mais está com a Bíblia? Então, os que estão com a Bíblia, por favor, abram-na no capítulo 24 do Evangelho que escreveu Mateus. Nós iremos ler alguns versículos. A partir do versículo 1 até o 4, o Mailon, Deus abençoe, Pai do Senhor, Fábio, Juninho, a Cristiane está dizendo que já está com a Bíblia. Muito bom. Quem for chegando, abre a Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 24. Os irmãos do Belém, no Serpa, entraram agora. Deus abençoe, uma igreja onde já fui ministrar algumas vezes. Uma bênção. Então é um prazer ter aí quem administra a página da igreja presente nessa live. Vamos lá, Mateus 24, dos versículos 1 até o 4, depois dos versos 36 até o 44. Lembrando que para aqueles que ficarem até o final, eu irei mandar o esboço do nosso estudo no WhatsApp para você. Eu entendo que conhecimento deve ser compartilhado. Então, quero compartilhar aqui através da live e também no final as minhas anotações aí em PDF para você estudar com mais calma e se aprofundar na palavra de Deus. Vamos à leitura então. Nos diz assim, Mateus 24, a partir do versículo 1 até o 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora nós iremos ler dos versos 36 até o verso 44. Irmã Sena, Pai do Senhor. Silas, Cláudio, Deus abençoe, Pai do Senhor. Mateus 24, do 36 até o 44, nos diz assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Os que estão acompanhando, por favor, compartilhem, envie aí para os colegas, avisa que uma live escatológica começou e também vocês poderão deixar suas perguntas, tá bom? Claro que se eu souber, eu terei o imenso prazer em responder. E também aqueles que não quiserem perguntar, mas quiserem comentar, deixar registrada aí a sua opinião acerca do que vai ser falado aqui, fique também à vontade, tá bom? Nesse texto, para nós nos situarmos um pouco e entendermos o que estava acontecendo aqui, Jesus estava saindo, conforme narra Mateus, do templo juntamente com seus discípulos, e estes então, admirados com aquela construção,
resolveram chamar a atenção de Jesus. Vedes que pedras. É interessante a admiração dos discípulos, e certamente se nós estivéssemos lá, ficaríamos também admirados com aquela construção. A fim de comparação, Salomão, quando construiu aquele templo, ele levou pelo menos 7 anos para construí-lo. E é tido hoje ainda como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagine uma construção que leva 7 anos. Nós não podemos pensar somente no avanço tecnológico e entender que demora tanto tempo assim, porque não havia recursos. Para a época, aquela construção ela é de primeiro mundo, se podemos usar os termos de hoje. Já nos dias de Jesus, não é o mesmo templo, porque esse templo que Salomão construiu foi destruído, reconstruído por Zorobabel, e agora nos dias de Jesus ele passa por uma reforma assim impressionante. Por quê? Enquanto Salomão leva 7 anos para construir, Herodes vai levar 46 anos para reformar. E nos dias de Jesus, o templo ainda estava inacabado, ainda não tinha se concluída aquela obra. E já chamava a atenção dos que passavam por ali. Jesus então olha para os discípulos no momento em que eles sinalizam a beleza, a grandeza daquela construção, e ele então diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus ali está anunciando a destruição do templo de Jerusalém. E os discípulos então entendem que para aquele templo ser destruído, uma vez que era uma edificação feita na rocha, no alto de uma montanha, algo de muito terrível deveria então acontecer para que aquelas pedras fossem abaladas. Então é por isso que num local à parte, como de costume, eles se aproximam de Jesus no Monte das Oliveiras e lhes perguntam, ou melhor, lhes fazem 3 perguntas. O capítulo 24 de Mateus é baseado em 3 perguntas feitas pelos discípulos e nós lemos aqui do 1 ao 4. Quais foram as perguntas? Dize-nos, a primeira delas, dize-nos quando serão essas coisas. Então eles sabem que algo de terrível Jesus quis anunciar quando falou que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Então eles querem saber quando serão essas coisas? É a primeira pergunta. Segundo, e que sinal haverá da tua vinda? Então os discípulos ali, eles entendem que a destruição do templo, esse evento que derrubaria aquelas grandes pedras, abalaria aquela grande construção, estava relacionada à vinda de Jesus. Então eles querem saber quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, e por último, e que sinal e quais os sinais do fim do mundo. Então eles entenderam que a destruição do templo, o evento que provocaria o abalo daquela construção, estaria intimamente ligado com a vinda do Senhor e a destruição do mundo, o fim do mundo. Então eles querem saber em que momento estas coisas acontecerão, tá? Então Mateus capítulo 24, Jesus começa uma exposição com base nessas 3 perguntas. É interessante notar que Jesus ele responde, mas não na ordem que os discípulos perguntam. Na ordem da pergunta, Jesus deveria primeiramente responder quando. Mas Jesus não responde primeiro quando. Jesus ele responde sobre os sinais da vinda dele. Então nós vamos ter, em um primeiro momento, a explicação daquilo que o próprio Jesus vai chamar de princípio das dores. Ok? Depois, ainda não obedecendo a ordem das perguntas, mas respondendo, Jesus então vai responder sobre os sinais do fim dos tempos. Por último, Jesus então vai responder quando acontecerão essas coisas, tá? Então Jesus responde,
mas não na ordem que os discípulos querem saber. E a partir de qual versículo Jesus então começará a responder quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerá aquilo que abalará ou abalarão as estruturas do templo, abalarão a cidade de Jerusalém. É a partir do versículo 36, aonde nós lemos e a qual diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então Jesus está deixando claro a eles que, embora eles queiram saber quando, ninguém tem condições de responder o que eles querem na terra e nem no céu. Ou seja, o dia em que o Filho do Homem voltará nas nuvens dos céus é um segredo guardado com o Pai. É o que revela Jesus. Então, este dia somente o Pai sabe. Nem os anjos e nem o Filho. O próprio Jesus está declarando isso naquele momento. E aí, no versículo 37, Jesus ele vai dar um sinal. Ele não diz quando, ou seja, ele não marca data. Jesus não diz assim, olha, o Filho do Homem virá, por exemplo, no dia 24 de agosto de 2021, né? Daqui 2021 anos, no dia 24 de agosto, às 22 horas. Jesus ele não faz isso. Mas a partir desse momento, ele dará sinais para que então os discípulos e a igreja pudessem identificar quando essas coisas aconteceriam. Parece até mesmo uma crueldade Jesus não falar dia e hora. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que entendi através das Escrituras. Ainda que Jesus falasse dia e hora, ainda que ele marcasse uma data em nosso calendário para a vinda do Filho do Homem, aquilo que ele diz que é possível hoje acontecer, ainda assim aconteceria. E o que ele diz que é possível acontecer? Por não sabermos dia e nem hora, precisamos estar vigilantes, para não sermos pego de surpresa. Então, a vigilância, ela deve fazer parte do cristão, porque nós não sabemos dia e nem hora. Então, é possível que muitos de nós cristãos esteja desapercebido no momento em que o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus. Aí eu digo, parece uma crueldade Jesus não falar dia e nem hora. Ora, se ele marca dia e hora, todos nós estaríamos preparados. Mas eu garanto a vocês, pelas Sagradas Escrituras, que ainda que soubéssemos dia e hora, muitos de nós seríamos pegos de surpresa. Quer ver? A Bíblia nos diz que antes de entrar no Getsêmani, Jesus está reunido com seus discípulos horas antes de ser preso e traído por Judas. E ele olha para os discípulos e diz assim: esta noite vós se escandalizareis em mim. E aí ele diz, cumprir-se a escritura a qual diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está citando Zacarias capítulo 13, versículo 7, a qual desenha um ambiente de guerra, um ambiente de confronto, e Zacarias profetizou dizendo que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas do rebanho iriam se dispersar. Então, Jesus coloca o momento desta profecia naquela hora. Esta noite, vós se escandalizareis em mim. Jesus então está dizendo que ele sabia o abalo emocional, psicológico, físico também, que os discípulos iriam sofrer no momento em que o vissem sendo traído, preso, julgado injustamente e posto numa cruz e então morto nela. Jesus já sabia, e ali ele está anunciando aos discípulos que eles não teriam condições emocionais para suportar o que ia acontecer. Naquele momento, Pedro
então toma a palavra e diz: Senhor, de maneira nenhuma. Ainda que eles se escandalizem, eu não vou me escandalizar. E aí eu parafraseio aqui com minhas palavras. Pedro diz assim: olha, se o senhor for preso, eu serei preso contigo. Se o senhor morrer, eu morro contigo. Pedro, naquele momento, sem conhecimento algum da causa, olha para Jesus e diz: tamo junto, para o que der e vier. Ó, fechado sempre. Só que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Charles Swindoll, escrevendo um livro chamado Marcado para Morrer, vou ver se eu consigo encontrá-lo aqui agora. Charles Swindoll, escrevendo este livro, Marcado para Morrer, ele diz que o horário que Jesus é preso provavelmente tenha sido entre meia-noite e 1h da manhã, fazendo os cálculos desde quando ele se reúne com os discípulos para ceiar, entendendo que a Páscoa era Páscoa, né? A Páscoa estava se aproximando. Então, tendo em vista o horário que Jesus se reúne no início da noite para ceiar com seus discípulos, até o momento em que ele ministra os seus sermões, do capítulo 14, do capítulo 15, do capítulo 16, do evangelho que escreveu João, a oração que ele realiza no capítulo 17, canta um hino. Então Charles Swindoll entende que já tinha aí passado a primeira vigília da noite, entendendo que era entre 18 às 21 horas. Jesus ele sobe ao monte ele vai orar no Getsemane, pelo menos aí 3 períodos de 1 hora. Por quê? Jesus vai, deixa os discípulos, volta, os encontra dormindo e diz: não podeis velar comigo nem mesmo 1 hora? Então, muito provavelmente, Jesus tirou um período de 1 hora de oração. Ele deixa os discípulos, volta novamente, ora um segundo período. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo novamente e ele os adverte mais uma vez. Jesus volta para a oração. Quando ele retorna, Jesus diz: basta, o traidor está chegando, a hora é chegada. Então, dentro desses cálculos, Charles Swindoll vai entender que Jesus é preso então entre meia-noite e 1 hora da manhã. Jesus então diz a Pedro, antes de entrar, antes de Jesus entrar nesses períodos de oração, ele diz a Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o escritor então diz que galo aqui no latim é galicínio e nada tem a ver com a ave que é projetada em nossa mente no instante em que nós lemos o texto, antes que o galo cante. A gente imagina uma ave batendo as penas e cantando, como ainda hoje a conhecemos. Mas Charles Swindoll diz que próximo ao templo, nós sabemos que existe a fortaleza, uma das residências do governador, do imperador, e essa residência havia então ali a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, a guarda pessoal dos governadores. E a cada 6 horas havia a troca de turnos de soldados. E essa troca de turnos era realizada ao toque de uma trombeta. Então, Jesus está dizendo a Pedro: antes que a trombeta toque, você vai me negar 3 vezes. Então, Pedro sabia dia, Pedro sabia horário. E ainda assim foi pego de surpresa. Por quê? É como se ele, despreparado, se esquecesse da advertência, negou Jesus. Quando ele nega a 3ª vez, a trombeta toca e ele se lembra do que foi dito. Então, ainda se nós soubéssemos dia e hora que o Filho do Homem há de vir, nós seríamos pegos, essa é a maneira de falar, mas muitos de nós, cristãos, seriam ainda pegos despreparados. Pois bem, vamos lá. Nós temos aqui perguntas, né? Já o Leandro Alves mandou aqui. Até o final, no final eu respondo, tá bom? Se for perguntas, se for comentários, também a gente lê, tá tranquilo. Mas vamos lá.
E aí, Jesus ele vai dar então, embora ele não marque dia e nem horário, ele vai dar então sinais para que através desses pudéssemos compreender quando virá o Filho do Homem. E aí o primeiro sinal é: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Logo, se nós queremos entender quando, precisamos então voltar aos dias de Noé, fazer um estudo destes dias para então entendermos quando a nossa sociedade ou quando as pessoas se comportarem como as que estavam nos dias de Noé, este será o momento em que o Filho do Homem voltará nas nuvens dos céus. Porém, antes, vamos entender esse termo, Filho do Homem. É importante nós, então, definirmos para compreendermos. Porque Jesus, não só aqui, mas em diferentes momentos dos evangelhos, pelo menos mais de 80 vezes no evangelho, Jesus toma para si este título, Filho do Homem. Primeiro, Salmos 8, versos 4 e 5, este termo, Filho do Homem, é adotado no sentido do ser humano. Então, em Salmos 8, versos 4 e 5, o termo Filho do Homem está se referindo a uma pessoa humana, de carne e osso. Depois, este termo ele é usado mais de 90 vezes como uma forma de apelação, tá, de Deus para com o profeta Ezequiel. Então, no livro do profeta Ezequiel, o termo Filho do Homem vai aparecer mais de 90 vezes. Quem aqui nunca, ao ler o livro do profeta Ezequiel, se deparou com este título, com este termo, e ficou até curioso, pelas repetidas vezes que nós ali lemos: Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do Homem, Filho do Homem. Então, mais de 90 vezes esse termo é usado no livro do profeta Ezequiel, e assim como em Salmos, sempre se referindo à humanidade, sempre se referindo a pessoas de carne e ossos. Enfim, porém, este termo vai ganhar um sentido especial a partir do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Se você puder aí, abra a sua Bíblia. Nós temos pessoas nos acompanhando aqui no Instagram, pessoas nos acompanhando no Facebook. Eu vi aí que alguns amigos estavam colocando, marcando colegas. Então, se vocês puderem aí, marca o Instagram de alguém, marca o Face de alguém aqui nos comentários, envia para ele a live para ele poder também acompanhar. Você que está com a Bíblia, abra em Daniel capítulo 7, os versículos 13 e também o 14. Vamos lá, abra aí. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Tá sendo compreensível, irmãos? Coloca aí, amém, para eu poder entender que vocês estão compreendendo o raciocínio, estão acompanhando bem. De repente eu posso estar falando muito rápido, ou não ficou claro aqui alguma coisa. Se vocês estão compreendendo, digitem aí, amém, para que eu possa entender que está dando tudo certo, tá bom? Está sendo uma bênção também para a vida de vocês. Bom, vamos lá. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Antes de ler o texto, eu quero situar os irmãos no contexto. Daniel, ele tem uma visão e ele vê que do mar grande. Este mar grande nada mais é do que, muito provavelmente, o Mediterrâneo. Daniel vê que do mar saem 4 figuras. Mas antes de sair as 4 figuras, Daniel ele vê que sobre as águas do mar sopram ventos. Então, sopram ventos dos 4 cantos da terra. Então, vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste, ao mesmo tempo. Então, são ventos que combatem o mar. E quando esses ventos sopram no mar, do mar saem 4 animais. O primeiro animal é um leão, e este leão, ao sair do mar, Daniel descreve ele, sai uma segunda figura do mar, e ele diz que é um urso,
sai uma terceira figura do mar, um terceiro animal, e ele diz que é um leopardo com 2 asas. Imagina só, se um leopardo já é veloz, imagine ele com 2 asas, muito mais veloz. E sai um quarto animal que Daniel não consegue descrever. Ele diz ser um animal terrível e espantoso. Na verdade, isto dá origem ao nome besta. Aí a gente já começa a associar com o Apocalipse. Então, besta significa animal feroz, ou seja, é um animal a qual Daniel não encontra correspondente na terra para poder então descrever. Nós sabemos que cada um desses animais apontam para os 4 grandes reinos mundiais. Entre eles, um já havia passado, porque o período da visão de Daniel é no período Medo-Persa. Então, o primeiro animal se referia à Babilônia, o segundo, os Medos e os Persas, o terceiro, a Grécia, e o quarto, Roma. Depois disso, Daniel ele vai ver que são postos tronos. E ele começa a descrever um ambiente que tem fogo, e ao redor do trono, milhares de milhares, miríades e miríades de anjos que estão ao redor daquele que está assentado no trono. E ele identifica este que está assentado no trono como um ancião de dias. E aí começa então a descrição do capítulo que iremos ler agora, o versículo que iremos ler agora, o capítulo 7, versículos 13 e 14. Depois que ele vê tudo isso, ele diz assim: e eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Olha aí. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. E ele foi outorgado, a ele foi outorgado, o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Então, Daniel tem a visão de 4 grandes reinos mundiais. Ele vê um ambiente de julgamento, porque ele está vendo o trono, ele está vendo o fogo, tudo isso é indicativo de juízo. Então ele está vendo que após a ascensão dos 4 grandes reinos mundiais, haverá um julgamento. E no momento do julgamento, na sala do trono, um como filho do homem virá nas nuvens e receberá o poder. E este poder será dado pelo ancião de dias. Nada mais é do que o pai aqui coroando o filho, do que o pai entregando nas mãos do filho todo o poder. Certo? Então, haverá reinos, formas de governo humanas, mas no fim dos dias, quem deterá todo o poder será o Filho do Homem. Então, enquanto nos Salmos e em Ezequiel nós temos o termo Filho do Homem associado à figura humana, em Daniel nós temos o termo Filho do Homem associado à divindade. Então o termo Filho do Homem, quando Jesus toma para si, ele não está falando somente da sua humanidade em detrimento da divindade, mas ele está falando de ambos, da sua humanidade e da sua divindade. Então, todas as vezes que Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele está fazendo uma ênfase à sua humanidade, embora Deus, mas está fazendo uma ênfase à sua encarnação, como também ele está trazendo à memória a visão do profeta Daniel. Ou seja, eu sou aquele que nos últimos dias receberei do ancião de dias todo o poder, toda a honra, toda a glória. E o meu será o único reino, o único império que não terá fim. Será que aqueles que estão nos assistindo agora, acompanhando a live, podem dar glória a Deus? Será que você pode digitar aí, glória a Deus? Vamos interagir, vamos participar. Nós estamos numa live, mas ao falarmos da palavra de Deus, nós sentimos a palavra de Deus. Então Jesus está declarando neste simples termo que ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que é digno de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade
e todo louvor. Bom, vamos lá. Entendido então o termo filho do homem, voltemos ao texto de Mateus 24, a partir do 36. Lembrando, tá? Enquanto você localiza novamente aí Mateus 24, 36, lembrando que no final da live eu irei compartilhar o conteúdo deste estudo. Já está pronto, tá bom? Para quem assistiu a live do Anticristo, eu prometi, não mandei ainda, mas também está pronto, eu vou mandar. Terminei tudo hoje. Então no final da live eu vou colocar meu WhatsApp aí. Você que já tem, já manda um oi no WhatsApp. Você que não tem ainda, eu vou mandar. Vou postar aqui o meu WhatsApp. Você vai me mandar um oi e eu vou enviar para você esse estudo, tá bom? De graça. Porque eu entendo que o conhecimento precisa ser compartilhado. E eu estou compartilhando com você. Então, como você está recebendo esse conteúdo aqui de graça, já compartilha com alguém aí, ó. Bora assistir a live, bora assistir a live. Me ajuda a alcançar mais pessoas. Voltando ao texto de Mateus 24, a partir do 36, então, Jesus ele diz que a vinda do Filho do Homem será, então, como nos dias de Noé. A Cristiane disse aí, eu quero. Então fica até o final, tá, Cristiane? Vamos lá. Como nos dias de Noé. E como era esses dias? Tá? Nós, ao abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, nós vamos identificar que o que move Deus a destruir a raça humana, primeiro é a multiplicação da maldade. A maldade aqui, que está se multiplicando sobre a terra, não é simplesmente aquela maldade, vamos dar um exemplo aqui, tá? Você vê um velhinho querendo atravessar a rua, tem dificuldade e você não ajuda. A maldade aqui, por exemplo, você vê um animal e você judiar desse animal. Não, a maldade aqui é no sentido moral e ético. Então, o que move Deus a destruir a raça humana é a imoralidade. Então, quando Jesus diz assim, que o Filho do Homem viria, e a indicação que ele dá, como nos dias de Noé, ele está dizendo, então, que a sociedade chegaria novamente a um estado de imoralidade, em um estado de maldade. Se nós observarmos, então, a nossa geração é a geração do arrebatamento. Porque nós poderíamos aqui listar muitas coisas que vemos na nossa sociedade que se assemelham aos dias de Noé. Por exemplo, as questões de gênero, muito debatida hoje na sociedade, a qual beira a imposição. Nós podemos observar o esfriamento do amor, nesse caso aqui, coloco dentro desse contexto, do pai para o filho, do filho para o pai, o desprezo das relações sociais, os homens não se respeitam mais, certo? Não existe mais respeito à idade das pessoas, à história das pessoas. Hoje o homem ele vale aquilo que ele pode, aquilo que ele tem, e ele não vale aquilo que ele é, a sua essência, as suas virtudes, o seu caráter, a sua personalidade. As pessoas abrem mão do caráter, visando bens materiais, promoções materiais, atenção humana. Então a nossa sociedade se assemelha à sociedade dos dias de Noé. Segundo, era uma sociedade que não só multiplicava a maldade, não só praticava, mas o texto de Gênesis capítulo 6 e verso 5 nos diz que o pensamento era contínuo de maldade. Então eles não só praticavam, mas eles se exercitavam pensando maldade, pensando imoralidade. Ou seja, era um ciclo vicioso. Ou seja, eles praticavam e já pensavam em algo pior.
Isto quer dizer que o estado moral daquela sociedade piorava a cada instante, ok? Isso quer dizer também que a nossa sociedade hoje, na prática do pecado, na insistência do pecado, nas deturpações morais que é possível ver em televisões, é possível ver na rua, é possível ver no dia a dia, isso quer dizer que não vai parar por aí. Isso quer dizer que vai piorar. E aí, no versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis diz: a terra corrompida e cheia de violência. Ou seja, não é somente o homem se corrompendo em determinados setores da sociedade, mas é a terra. Isso quer dizer que toda a humanidade dos dias de Noé se corrompeu e se afastou de Deus. Isso quer dizer, então, que a vinda do Filho do Homem se dando como nos dias de Noé, nós estamos à beira de uma corrupção geral da humanidade. Isso eu digo porque ainda existem aqueles que, assim como Noé, estão se preservando, estão se guardando, estão buscando ao Senhor. Então a Bíblia está nos anunciando que, moralmente falando, as coisas ainda irão piorar. Mas seguimos no texto. Jesus então vai trazer à memória daqueles que estão lhe ouvindo os sinais da sua vinda. Lembrando que ele está falando como nos dias de Noé. Então o próprio Jesus vai fazer uma análise desta sociedade antediluviana. E aí Jesus vai falar: comiam e bebiam. Essa é a primeira característica da sociedade antediluviana e da sociedade dos dias em que o Filho do Homem há de vir sobre as nuvens dos céus. Eles comiam e bebiam. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 22, versos 12 e 13. Eu quero ler com você. Quando você encontrar, por favor, digite aí: achei, tá? Isaías, eu não quero que as pessoas que estão acompanhando fiquem sem ler e entender o texto. Isaías 22, versículos 12 e 13. Vou aguardar você achar. Enquanto isso eu falo sobre o comer e beber. Uma pessoa que se atenta somente a comer e beber é uma pessoa que não está preocupada com o dia de amanhã. Certo? Nós sabemos aqui, numa questão social, que não é possível somente comer e beber. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos se ocupar com as questões da vida. Uma pessoa que só come e bebe é uma pessoa que está folgando. É uma pessoa que se importa somente com o hoje, se importa com agora, não está preocupada com o que vai acontecer. Tá bom? Então vamos entender isso mais a fundo. Os irmãos já digitaram aí, informando que encontraram, então vamos lá. Isaías 22, versos 12 e 13. E o Senhor dos exércitos, diz o profeta, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. O que Isaías aqui está dizendo? Isaías ele está traçando um quadro profético a respeito do cerco de Jerusalém. E olha o que o profeta está dizendo. Deus vai convidar vocês ao choro. Deus vai convidar vocês às lágrimas, ao pranto. Deus vai convidar vocês ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Só rapava a cabeça e só cobria-se de saco uma pessoa que estava em luto ou em profundo sinal de arrependimento. Luto ou profundo sinal de arrependimento. Então aqui o profeta está trazendo essa questão. O Senhor convidará vocês ao arrependimento, ao luto diante do que vai acontecer. Só que olha só o que diz o versículo 13. Mas eis gozo e alegria. O profeta está dizendo assim para o povo: olha, Deus está convidando vocês para as lágrimas. Deus está convidando vocês para o arrependimento.
Deus está convidando vocês para o luto. E no contrário do luto, nós temos gozo, nós temos alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Numa linguagem assim mais popular, ao invés de estarem chorando, o povo estava fazendo festa. Ao invés de se arrependerem, o povo estava fazendo churrasco no domingo. Tá? Come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O profeta aqui está dizendo assim, olha, o Senhor está convidando vocês para o arrependimento, o Senhor está convidando vocês para as lágrimas, o Senhor está convidando vocês para o luto. E aí vocês estão dizendo assim, então já que a gente vai morrer, já que amanhã Deus está dizendo que vai cobrar os nossos pecados e vai nos matar, quer saber de uma? Já que vamos morrer amanhã, vamos aproveitar tudo hoje. Vamos queimar carne, bora beber, vamos aproveitar a vida. Então Deus está levantando o profeta Isaías para chamar a atenção do povo e falar assim, opa, não é hora de comida, não é hora de bebida, não é hora de dança, não é hora de folga, é hora de lágrima, é hora de pranto, é hora de dor, é hora de arrependimento. Então, quando Jesus diz que a sociedade antediluviana comia e bebia, é Jesus dizendo assim, Noé anunciou o dilúvio. Noé anunciou a destruição do gênero humano. Noé, isso mesmo, Robson, se conformaram com o erro. Obrigado pela participação. Jesus está dizendo assim que a sociedade antediluviana, ao ouvir a sentença, ao ouvir o juízo, olha o que Noé diz, olha, Deus vai destruir a humanidade. Deus se arrependeu de ter feito os homens. Deus vai mandar água, vai matar todo mundo, mas tem uma chance para salvarem-se. E qual é ela? Entrem dentro da arca que eu irei construir. E o que é que a sociedade fez? A sociedade foi comer, a sociedade foi beber, a sociedade foi curtir a vida. Então Jesus está dizendo que a sociedade dos dias às quais serão surpreendidas pela vinda do Filho do Homem se comportará da mesma forma. E se nós observarmos, irmãos, assim como Noé, nós portamos uma mensagem aos olhos humanos absurda. Porque a Bíblia diz que até então nunca tinha chovido sobre a terra. Conforme o Gênesis, descrevendo o jardim do Éden, diz que um vapor subia da terra e regava a vegetação. Nunca havia chovido. Então a mensagem de Noé no capítulo 6 ela é absurda aos ouvidos humanos. Como assim? Vai cair água do céu? Isso nunca aconteceu. Não, esse velho tá louco. Noé tinha 600 anos. Esse velho tá louco. Então, olha, tá bom, Noé, ok. A gente vai morrer? Então, beleza. Bora comer, bora beber, bora se divertir agora. Hoje, certo? E se nós olharmos, conforme contribui aqui o Lucas no Facebook, olha, esse discurso se faz presente até nos dias de hoje. Vamos curtir a vida, porque amanhã podemos morrer. Muitas pessoas, quando são confrontadas com a pergunta, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria hoje? A pessoa diz, rapaz, mas eu ia beber todas, eu ia aproveitar a vida. Na verdade, quando nós convidamos as pessoas a Cristo, elas dizem, para com isso. Não, eu vou aproveitar a minha vida. É interessante que os jovens dizem, eu preciso aproveitar a vida. E os velhos, quando são convidados ao arrependimento, eles dizem, não, eu perdi a minha vida. Não é agora que eu vou me converter, não é agora que eu irei me entregar a Cristo. Assim como era absurda a mensagem de Noé, a nossa também é, porque eu faço a pergunta a vocês aqui, que me assistem nesse instante, qual líder religioso, embora entendendo que Jesus não veio fundar uma religião, mas entendo o que eu quero dizer, qual líder religioso morreu e ressuscitou? Vocês conhecem algum? O Jeff Santos diz assim, e hoje em dia usa o ditado, o amanhã pertence a Deus, aí eles fazem o que querem.
Exatamente. Dizem que é perca de tempo, o Robinson comenta. Observe o que eu vou falar a vocês. Algum líder religioso morreu e ressuscitou? Ouve-se falar de Siddhartha Gautama, popularmente conhecido como Buda, que ressuscitou em algum lugar. Ouve-se falar de Charles de Russell, o fundador dos Testemunhos de Jeová, que morreu e ressuscitou. Ouve-se falar de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, que morreu e ressuscitou. Alguém tem notícias de Chico Xavier, propagador do espiritismo no Brasil e no mundo? Ou de Allan Kardec? O único. Tá preparado aí para dar glória? Quem puder, por favor, coloca um glória aí. Coloca aquela chaminha, aquele fogo, sabe? Põe a mão para cima, reaja aí, pelo amor de Deus. Clica nesses coraçãozinhos, compartilha para alguém diante do que eu vou te falar. O único que morreu e ressuscitou chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O único. Então a mensagem que nós portamos, ela é absurda aos ouvidos humanos. Ela é uma loucura. Nunca alguém morreu e ressuscitou. E mais, quer saber a loucura? Vai voltar para arrebatar a igreja. Irmão, a sociedade dos nossos dias está enquadrada no que Jesus disse em Mateus 24, a partir do 36. Eles estão comendo, eles estão bebendo. Enquanto isso, irmãos, é possível ouvir ainda as batidas do martelo do velho Noé. Hoje, na voz dos pregadores, Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Cada pregação que ecoa nos quatro cantos da terra é como se fossem as batidas do martelo do velho Noé. Porque cada vez que aquele martelo batia, anunciava: a arca está ficando pronta. A arca está ficando pronta. Refugiem-se nela, refugiem-se nela. A arca está ficando pronta. A única chance de salvação é para aqueles que entrarem na arca. E hoje, cada pregação que se ouve, quer seja num barraco de madeira ou em um grande e suntuoso templo, a mensagem é a mesma. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos lá. A segunda característica da sociedade antediluviana a qual Jesus aponta, que será a mesma característica da sociedade dos dias em que o Filho do Homem há de vir sobre a terra, é: casavam-se e davam-se em casamento. Alguém pode falar assim: poxa, que legal, né? É diferente da sociedade dos dias de Ló. Já leu Lucas 17? Jesus diz, nesse mesmo contexto, que a sociedade dos dias de Ló não casava. Aí alguém pode falar assim: poxa, ainda bem que a sociedade dos dias de Noé casava e dava-se em casamento, acreditava na família. Alguém pode dizer. Era a única coisa positiva que essa sociedade tinha. Mas querem saber que mesmo casando e dando-se em casamento, eles estavam fazendo a coisa errada? Se você ler Gênesis capítulo 6, dos versos 1 a 3, você vai encontrar lá que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E quando o texto mostra isso, ele está colocando isso de forma pejorativa. Ele não está exaltando aquela sociedade. O texto está criticando aquela sociedade. Porque houve uma mistura dos filhos de Deus com o filho dos homens, com as filhas dos homens. Eu não quero aqui entrar no mérito, tá? Até antes de alguém perguntar, eu não quero aqui entrar no mérito se os filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens eram mulheres, então houve aí relacionamento de anjo com as mulheres, como acreditam os teólogos liberais. Eu não sou um teólogo liberal e acho absurda essa interpretação. Não vou entrar nesse mérito, tá bom?
Eu quero aqui apontar o que Jesus está chamando a atenção em Mateus 24, a partir do 36. Casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a única coisa que poderia ser louvável, estavam fazendo errado. É isso que o texto está dizendo. Eles estão casando e dando-se em casamento com as pessoas erradas, com as motivações erradas. A coisa que deveria estar sendo feita certa, está sendo feita errada. E se nós olharmos nos dias de hoje, a sociedade não abriu mão do casamento. A sociedade como um todo. São grupos particulares que abriram mão do casamento. Tem gente que não acredita no casamento mesmo dentro da igreja. Não acredita na família mesmo dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu ia casar, nossa, tão novo. Oxente, e só se casa velha? Nossa, nem aproveitou a vida. Então quando casa, a vida acaba. Então mesmo na igreja tem gente que não acredita no casamento, não acredita na família. Então são alguns grupos, tá? São alguns grupos, a Gesie Bernardo colocou aí, boa. O Kleber pôs exato, meu amigo. Alguns grupos que abriram mão do casamento, mas a sociedade como um todo, ela acredita no casamento. Mas a questão é, que tipo de casamento? Biblicamente falando, é homem e mulher. Acabou a conversa, irmão. Tem gente que acredita no casamento, mas não entre homem e mulher. Casamento entre homem e homem, mulher e mulher. Então a sociedade, ela não deixou de acreditar no casamento. A grande questão é, como é esse casamento? Como é esse dar-se em casamento? Então Jesus está apontando que da forma em que a sociedade antediluviana casava e dava-se em casamento de maneira errada, a sociedade dos dias em que ele há de surpreender com a sua vinda, também estará casando de forma errada. Vamos seguir lá. Aí ele diz assim, que essa sociedade, ela comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia. Se você puder, não sei se você tem o hábito de marcar a Bíblia, eu não sei se você está aí com um caderninho, tá? De anotações. Tem alguém aí anotando? Fala pra mim, tem alguém aí com um caderninho, marcando a Bíblia? Fala pra mim aí se você tá anotando. Lembrando, tá? Não sei aí se chegou de repente outras pessoas, mas no Facebook nós temos uma audiência maior do que no Instagram, mas certamente aí algumas pessoas irão assistir depois, porque vai ficar gravado em ambos os lugares. No final eu vou disponibilizar esse estudo, tá bom? Vou pôr meu número de WhatsApp aí. Quem já tem meu número, manda um oi. Quem não tem, eu vou colocar meu número de WhatsApp aí no final. Aí você salva, me chama que eu vou mandar esse estudo para você de graça, tá bom? Eu quero compartilhar conhecimento. E estou fazendo essa live para você mergulhar no ambiente escatológico e vir fazer comigo e uma galera que já está se inscrevendo no curso de escatologia bíblica, tá bom? Curso de escatologia bíblica serão 8 semanas de imersão na escatologia, ok? O curso custa R$ 150 e poderá ser parcelado em 2 vezes? Não, até 3 vezes. Então, irmão, aproveite isso aí, tá bom? Seguindo Mateus 24. Aí, o Lucas só está fazendo janta e está acompanhando. Bom, tem gente anotando aí no Instagram, isso aí. Vamos lá. Olha o que Jesus diz em Mateus 24. A sociedade antediluviana comia, bebia, casava, dava-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Esse até, por isso que eu perguntei se você estava anotando, marque aí na sua Bíblia ou no seu caderno de anotações o até. O até é o limite, certo? O até é o limite. O até é o divisor de águas. É Jesus dizendo aqui, aquela sociedade estava nem aí para nada. Aquela sociedade estava casando errado. Até o dia que a festa acabou.
E quando foi que a festa acabou? No dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, queridos, a sociedade de hoje permanecerá na apostasia, na farra, até ao dia em que a igreja se ocultar nas nuvens dos céus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Até o dia em que a igreja se ocultar nos céus. E aí Jesus diz assim: e não o perceberam até que veio o dilúvio. Vamos ler Gênesis, capítulo 7, versos 5 a 10. Eu vou esperar você achar. Quando você encontrar, marca aí. Achei. Gênesis 7, de 5 a 10. Estou procurando aqui, você procura aí. Quando você achar, coloca aí. Achei. Tá bom? Quero aguardar você. Compartilha a live aí, me ajuda aí. Estou vendo aqui no Face, a Gi Souza tá marcando aí. Tatiane, Francisca, Mateus. Marca aí o pessoal para assistir. Manda lá no direct a live. Vai ser bênção. Gênesis 7, de 5 a 10. Gênesis 7, de 5 a 10. Olha só. Jesus disse lá em Mateus 24 que a farra da sociedade antediluviana durou até o dia em que Noé entrou na arca. Aí Jesus diz assim: e não o perceberam. Ou seja, Noé entrou na arca, mas o povo não percebeu que ele entrou na arca. O povo estava tão envolvido lá, ó, na comida, na bebida, na farra, na dança, na night, no fluxo, na balada, no movimento, que não perceberam Noé entrando na arca. Não é uma falta de percepção de minutos, uma falta de percepção de horas. Noé não entra e tipo assim, não perceberam Noé entrar por alguns minutos, por algumas horas. Leia comigo. Algumas pessoas aqui já marcaram. Achei. Legal, vamos ler então. Gênesis 7, de 5 a 10 diz assim: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Olha só o que diz o verso 10, irmãos, que profundo. Lembrando de Mateus 24, Jesus diz: e não perceberam. Olha o que diz o versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Jesus disse, foi Jesus que falou. Tá? Moisés, quando escreve o Gênesis, não entra nesse mérito. Mas Jesus chama atenção para uma informação que talvez o Moisés não quis dar atenção ou esqueceu de falar quando escreveu o Gênesis. Jesus falou bem assim, olha, Noé terminou a arca, colocou os animais dentro da arca, entrou com a família e ninguém percebeu. Aí o texto de Gênesis contribui. Passados 7 dias, irmão, é muito tempo. É muito tempo. Para um homem que está certamente fazendo muito barulho. Olha o movimento que Noé fez, irmão. Dos animais ele pegou um par dos que existiam. Foi um movimento, irmão. E o homem parar de construir, parar de arrebanhar animais, parar de pregar e ninguém perceber, é porque eles estavam envolvidaços mesmo na comida, na bebida. Você está entendendo isso? A sociedade antediluviana, pastor
Benito Alain, que honra. Paz, meu amigo. Prazer ter você aqui. A sociedade antediluviana estava tão envolvida na farra que não perceberam Noé entrar na arca. Isso quer dizer, olha só, o Jeff colocou aqui, o pecado os cegaram, a Franciele está concordando, verdade. Isso quer dizer que eles estavam tão mergulhados no pecado, tão distraídos com o pecado, que eles não perceberam Noé entrar na arca. E aí, vem aqueles que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha que coisa. O texto de Gênesis diz que passou 7 dias, ou seja, durante 7 dias Noé está trancado dentro da arca. Vamos atentar ao primeiro fato. São 2 que eu quero observar aqui. Se você estiver anotando, anota. O primeiro fato é, Noé entra na arca e ninguém percebe, porque está mergulhado no pecado. Está mergulhado na farra. Se Jesus coloca isso como um sinal para a vinda do Filho do Homem, é Jesus dizendo assim, o mundo vai estar mergulhado no pecado. O mundo estará mergulhado no pecado e não perceberá o arrebatamento da igreja, o desaparecimento dos crentes. Ou seja, vai levar um período de tempo, não vai ser algo imediato. Vai levar um período de tempo para que a humanidade identifique, a igreja não está mais aqui. Porque uma coisa é sentir a falta do Lucas. Nossa, um exemplo, um vizinho que não é crente ou desviado. Nossa, meu vizinho desapareceu. Aí um exemplo, um familiar seu que não é crente. Nossa, fulano desapareceu. Aí sai no jornal. Milhares de pessoas desapareceram, não sei aonde. Na Itália, na França, Brasil, pá. Até então, é um fenômeno desconhecido, mas são pessoas desaparecendo. Por estarem mergulhados no pecado, não vão identificar de imediato que se trata da igreja. Agora, quando pegarem o que há em comum no desaparecimento, vou dar um exemplo, quando a polícia, por exemplo, identifica um serial killer, através do quê? Que se identifica um assassino em série? Através da repetição, né? Ele tem como que uma assinatura. Ele vai matar todas as vítimas do mesmo jeito. Então se identifica que não se trata, por exemplo, de eventos desconexos, mas eventos que se interligam, porque há algo em comum em todos eles. Então, estarão tão mergulhados no pecado que vão buscar a similaridade. O que há de incomum em todos esses desaparecimentos? E aí eu quero citar o nome de algumas pessoas que estão assistindo a live aqui. Vão identificar assim, rapaz, o Jeff sumiu e era crente. O Homero sumiu e era crente. José Pio Moura sumiu e era crente. O Washington sumiu e era crente. Joab Gomes sumiu e era crente. Thaís Queiroz sumiu e era crente. Franciele sumiu e era crente. Marcelo sumiu e era crente. Kleber Ferreira sumiu e era crente. Leandro Alves sumiu e era crente. Dá glória a Deus aí, irmão. Põe aí, reage. Mãozinha, glória, põe fogo aí. Vão identificar que todos tinham em comum uma fé. Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, todos tinham em comum uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Robson, onde está aquele povo barulhento? Irmão, vale a pena compartilhar isso com outros? Marca aí no Face o nome de alguém, manda no direct. Irmão, 7 dias se passaram. A segunda coisa que eu quero falar, não esqueci não, anota aí. Que esse texto nos mostra
é que Noé e a sua família ficam 7 dias trancados. É muita semelhança com o período da grande tribulação. 7 anos. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Noé fica guardado durante 7 dias, irmãos. E ninguém percebe. A igreja vai ser guardada, irmãos. A igreja vai ser guardada. Eu creio nisso. A igreja será guardada. E aí, Jesus, em Mateus 24, 40, 41, diz assim, ó. Então, estando 2 no campo, atenção para isso, por favor, atenção para isso. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo, será levada uma e deixada a outra. Meu Deus! O Jeff falou aqui assim, ó. Pastor, é mesmo assim. Vocês acham que eles mesmo... Como que é? Pastor, e mesmo assim, você acha que eles, mesmo vendo isso, continuarão na apostasia? Sim, com certeza. Com certeza. O anticristo, se não continuarem, quem o anticristo vai convencer no seu governo? Quando toca a primeira trombeta no Apocalipse, João diz que é feita uma chaga mais maligna sobre os adoradores da besta. Mesmo assim. Na abertura do 7º selo, não me lembro agora, é o 7º selo, se eu não estiver enganado, há um terremoto que nunca houve na Terra. O Haiti, por esses dias, foi alvejado com um terremoto com 7 pontos, né, na escala Richter. Destruiu lá boa parte do país. O terremoto do selo do Apocalipse, nunca visto sobre a Terra. Tá? E aí a Bíblia diz assim que os homens, os reis, os poderosos, os servos, se esconderam em cavernas e começaram a gritar, dizendo, para serem salvos da ira, para serem livres da ira daquele que estava sentado no trono. Ou seja, eles pedem livramento, mas eles não glorificam aquele que está sentado no trono. Também nós vamos ver no Apocalipse que os homens blasfemam, eles não glorificam. Então a apostasia vai continuar. Aí olha o texto, 24, 40, 41, acharam? 24 de Mateus, 40, 41. Estando 2 no campo, um é tomado, outro é deixado. Estando 2 moendo, uma é tomada e a outra é deixada. Algumas pessoas acreditam, com base nesse texto, que metade da igreja sobe, metade da igreja fica. Eu não acredito dessa forma. Porque quer dizer então que uma igreja de 100 membros, 50 sobe, 50 fica? Então que grupo você faz parte, irmão? De que grupo? Você faz parte dos grupos que ficam ou sobe? Eu vejo nesse texto aqui, não que Jesus está mostrando literalmente que metade vai e metade fica. É Jesus mostrando aqui que muita gente vai ficar. Agora, se é exatamente 50%, não dá, irmão, pra gente precisar isso. Agora, que muita gente vai ficar, vai. Muita gente vai ficar, isso aí é sério. Agora eu quero chamar a sua atenção para um texto que está em Lucas 17. Vamos lá? Abre aí, Lucas 17. É o mesmo contexto aqui, Jesus está pregando a mesma mensagem. A questão é que Lucas dá ênfase a algo que Mateus deixa de falar. Olha só o que Lucas 17 diz, ó. Versículo 35. Acharam? Lucas 17, 35. 2 estarão juntas no campo. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado.
Ah, é o versículo 34, perdão. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Então veja bem. Tem duas pessoas na cama, então é um indicativo de que elas estão dormindo, sim ou não? Elas estão dormindo, né? Descansando, dormindo. Um é tomado e o outro é deixado. Dois estão no campo. Se eles estão no campo e duas estão moendo, quer dizer que estão trabalhando. Olha só que tremendo isso daqui. Se dois estão dormindo na cama e dois estão no campo trabalhando, quer dizer então, voltamos aqui no Face, né? Quer dizer então que um grupo está dormindo, outro grupo está em atividade, trabalhando. Nesses dias aqui que Jesus está pregando, a humanidade ainda não tem conhecimento daquilo que hoje nós temos. Não é privilégio nosso. É a partir do século XVI que Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, né, lutam aí contra a igreja para falar que a Terra não é plana, a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. E a partir então desses conhecimentos científicos, chegamos àquilo a qual hoje entendemos perfeitamente bem, que é chamado de fuso horário. Lembrando agora das Olimpíadas que aconteceram esses dias, nós tivemos a oportunidade de acompanhar os Jogos Olímpicos à noite, mas eles estavam acontecendo em Tóquio durante o dia. Enquanto aqui é noite, lá do outro lado do mundo é o quê? Coloca aí para mim. Dia. Tá entendendo já o que Jesus está falando? Embora a sociedade não tenha conhecimento de fuso horário, que enquanto aqui é noite, lá é dia, ele que criou o tempo, Isaías 9,6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, ele criou o tempo. Ele já sabia. Então Jesus está dizendo assim, Filho do homem volta no momento em que uns estiverem dormindo, outros estiverem acordados, trabalhando. Ou seja, vai ser noite de um lado e vai ser dia do outro. Ou seja, não dá para marcar dia nem hora. É por isso que ele diz, ninguém sabe, se soubesse não ia adiantar. Porque imagina se ele marcasse hoje, 24 de agosto, sei lá, 23 horas. É 24 de agosto, 23 horas aqui. Mas do outro lado está 12 horas à frente. Ia ter um problema. Porque Jesus ia arrebatar lá, 12 horas depois ia arrebatar aqui. Não dá para marcar dia nem hora. Mas ele dá um indicativo. Vai ser dia de um lado, noite do outro. Eu volto. Ou seja, como eu não sei se ele vai vir dia aqui, noite lá, ou noite aqui, dia lá, o segredo é ficar pronto. E aí, partindo para o fim, Enoque e Elias, pastor Jefferson Souza está perguntando, é o pastor lá do interior? Eu não lembro a cidade, mas é um pastor do interior que eu sigo no Face, no Instagram, ele também me segue. É você, Jefferson? Enoque e Elias podem ser tipos do arrebatamento da igreja? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A partir do momento que Enoque anda com Deus, ele então é arrebatado. E Elias também. São os únicos dois, né, que não morreram. E arrebatamento é exatamente isso, né? Transformação do corpo e vitória sobre a morte. Então, eu os vejo sim como tipos da igreja, indicativos, né, do que Deus fará com a igreja. E partindo para o fim, Jesus ele vai falar sobre o ladrão e o pai de família. Jesus diz assim, bom, estai, pois, apercebidos, pois não sabeis o dia, a hora, né? E aí Jesus fala uma parábola.
Se o pai de família soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele então vigiaria. Esse ladrão aqui traz a ideia daquele que chega na hora em que ninguém percebe. Não é o ladrão que rouba, mas é o ladrão que furta. Porque roubo e furto é diferente, não é? Furto é você estar aqui de repente, misericórdia, cadê minha carteira? Aí você bate, já foi, irmão. É esse ladrão que Jesus está falando. Tá? É o que chega de surpresa. Então, Jesus está dizendo assim, se o pai da família soubesse, ele ia ficar atento. Mas como ele não sabe, ele vai descansar. Então, estejais atentos, vigilantes. Então eu quero encerrar essa live dizendo, estejamos vigilantes. Porque o Filho do Homem virá como nos dias de Noé. Bom, vamos lá. Eu irei responder aqui. Eu irei responder aqui as perguntas que foram feitas. Claro, né? Se eu puder contribuir dessa forma, eu ficarei muito feliz. Enquanto isso, eu vou colocar aqui meu WhatsApp. Eu vou colocar primeiro aqui no Instagram, 8516 8110. Lembrando que o DDD é 11, tá bom? Eu vou colocar aqui primeiro no Instagram meu WhatsApp. O que acontece? Se você quiser fazer o curso de escatologia bíblica, deixa eu ver como que eu faço um comentário aqui no Instagram, ou melhor, no Face, eu não sei. Se alguém puder me ajudar, colocar meu WhatsApp aqui no Face, 985168110. 985168110. Se alguém quiser fazer o curso de escatologia bíblica, me chama, tá? E me chama também, independente disso, que eu vou mandar para você o meu estudo aqui, tá bom? PDF do estudo. Jefferson, segura um pouco aí que eu vou ver aqui uma pergunta que fizeram lá no início, no Facebook, aqui no Instagram. Leandro tá aí ainda? Leandro, dá sinal de vida aí, Leandro. Se você puder refazer a pergunta, porque subiu tanto comentário que perdeu. Se o Leandro tiver ainda, refaça a pergunta. Vamos lá. Quando inicia o curso? Mês que vem, Robson. Serão 8 semanas. Tá bom? Mas não vai ser aqui no Instagram, vai ser num grupo fechado. Então por isso que eu falei para me chamar no WhatsApp. 8 semanas. Escatologia. Vamos lá. O pastor Jefferson perguntou assim. Ai, perdi. Peraí. Vamos lá. Ele perguntou assim. Outra pergunta. Alguém saberá do arrebatamento antes de acontecer? Boa pergunta. Eu não acredito assim que alguém saberá antes de acontecer. Em que sentido assim? Poxa, falta 1 hora para o arrebatamento. Deus me fez sentir. Eu não acredito nisso. Pode ser que aconteça, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito em que forma as pessoas saberão que o arrebatamento vai acontecer. Paulo Leva Macalão, ele escreveu o hino 469 da harpa. Eu gosto muito. E ele diz assim, né? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Então ele escreve na letra deste hino que ele crê que Jesus irá chamar o nome dele. E não é uma crença absurda, porque o próprio Jesus diz no evangelho que escreveu João, eu não me lembro agora o capítulo, talvez no 5, mas fato é que é no evangelho que escreveu João, que Jesus diz assim que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Os mortos ouvirão a voz falando o quê? Olha o que acontece em João capítulo 11, quando Jesus chega na porta do túmulo de Lázaro. Jesus poderia simplesmente ter chegado na porta do túmulo de Lázaro e dito assim, vem para fora. Se Jesus faz isso, irmão, ia aparecer ali o vale dos ossos secos, osso batendo em osso e a galera saindo e dizendo, o dono da vida me chamou. Porque os túmulos não eram pessoais, eram como jazigos, né? Eram de famílias. Então ia sair gente de lá doidado. Então Jesus ele é bem específico, ele chega na porta do túmulo
e ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Então eu acredito que muito provavelmente Paulo Leiva Macalã está pensando nisso quando ele escreve: quando angelical trombeta, neste mundo estrugir o meu nome, ouvirei Jesus chamar. Então, pastor Jefferson, eu acredito que no momento em que Cristo aparecer nas nuvens, ouviremos o nosso nome. E aí nós ouviremos o nosso nome e saberemos que chegou a hora do arrebatamento da igreja. E quem é espiritual e anda com Deus, de fato ouve o que muita gente não ouve. Elias ouviu o barulho de chuva e falou para Acabe: corre porque vai chover. Se Acabe tivesse ouvido também, dispensaria o aviso. O senhor ainda comenta, né? Então, como os filhos dos profetas falaram para Eliseu que Elias seria levado? Pergunta só para acrescentar. Perfeito. Tá ótimo aqui o diálogo. Veja bem, a interpretação bíblica, ela primeiro deve ser literal. Entendendo aí, né, a partir do que os reformadores, né, o que o Martim Lutero, Calvino, né, fazendo aí uma análise bíblica a partir das lentes dos reformadores. A interpretação bíblica, primeiro, ela tem que ser literal. Quando a interpretação literal ferir a moral cristã ou a pessoa de Deus, aí a gente parte para a interpretação alegórica. A interpretação alegórica, ela vai sempre buscar decodificar símbolos, tá? Por exemplo, uma parábola a gente interpreta alegoricamente. Então a gente pega os elementos da parábola e decodifica para entender a mensagem. Nesse caso que o senhor apresentou sobre Elias e Eliseu, não é o fato de Elias ser um tipo da igreja, como creio, no momento em que é arrebatado, não quer dizer que tudo que tange a vida do profeta Elias se refira à igreja. Não quer dizer que alguém é tido como um tipo de algo no Antigo Testamento, quer seja da igreja ou quer seja de Cristo, que tudo que está relacionado à vida desta personagem se refere ao tipo. Vou dar um exemplo. Faraó pode ser visto como o tipo do próprio Satanás. Lá em Êxodo, quando ele manda matar os meninos e persegue o povo de Deus. Mas no momento em que ele tira José da prisão, honra José, o fazendo governador, e coloca todo o domínio do Egito nas mãos dele, e coloca o nome dele de Zafanete Paneia, ou Zafanete Paneia, Salvador do mundo, nesse momento específico, Faraó assume um tipo de Deus, entendendo que José é um tipo de Cristo. Mas não quer dizer que tudo que se relaciona ao Faraó refere-se a Deus. Então, assim, pegando um gancho na sua pergunta, né, no seu comentário, eu acredito que Elias é um tipo da igreja, pois foi arrebatado, não conheceu a morte, mas não acredito que, em razão disso, pelo fato dos filhos dos profetas saberem que ele seria arrebatado, alguém vai saber que a igreja será, o momento exato que a igreja será arrebatada. Aí, para finalizar, embora o senhor já tenha agradecido, né? Para finalizar, eles sabiam que eles eram arrebatados, assim como outras vezes certamente havia sido, como o Filipe foi, né, arrebatado de um lugar para o outro. Então a humanidade também sabe que a igreja será arrebatada, mas o momento não. E isso os filhos dos profetas não sabiam. Sabiam que Elias seria arrebatado, mas o momento exato não. É por isso que Eliseu não sai da cola. Vamos lá. A Lídia diz assim: então abri a porta para o meu amor. Ah, tá, o texto, né? Mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas patrulhavam a cidade. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa.
Cântico dos Cânticos 5, versos 6 e 7. Que profundo esse texto, hein? E tem ainda outro texto, acho que é 2, capítulo 2 de Cantares, a qual ela diz assim também: antes que caiam as sombras e refresque o dia, volta, amado meu. Obrigado, Lídia, pela cooperação, viu? Muito bom. Deixa eu ver aqui se tivemos mais perguntas. Eu acho que tivemos, mas eu não estou conseguindo colocar exatamente a pergunta porque fica pulando aqui no Face. Vamos lá, devagar. Bom, eu acho que vai ter coisa aqui que eu não vou conseguir responder porque eu coloco o dedo e fica pulando no Face. Mas, se quem fez a pergunta quiser fazer novamente, posta aí, porque assim que sobe eu já vejo, tá bom? E eu já respondo. Pessoal, chamou no WhatsApp? Eu já vou terminar aqui e já mandar o arquivo, tá bom? E aí, encerrando aqui, tá bom? Porque embora seja noite, amanhã é dia. Temos o curso de escatologia bíblica. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então você que quiser participar, me chama no WhatsApp. Serão 8 semanas, onde nós iremos estudar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós iremos estudar sobre o anticristo. Enfim. O Jeff colocou aqui: quando é a próxima aula? Queria ter acompanhado a aula sobre o anticristo, mas não consegui. Jeff, vai no meu Instagram, tá bom? @lucas.gngomes. @lucas.gngomes. Aí você vai lá na parte lá do IGTV, está lá. Ou no meu feed, está lá. O perfil do anticristo. Essa foi a live. E aí você assiste ela na íntegra. Essa aqui também vai ficar gravada. Tá? Mas, Jeff, vem fazer o curso de escatologia, rapaz. Vai ser uma bênção na sua vida. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Se vocês têm gostado da live, tem sido uma bênção na vida de vocês, imaginem só o curso de escatologia, tá bom? Quero poder aí interagir com vocês, compartilhar conhecimento, vai ser uma bênção. Irmãos, o horário já deu. Muito obrigado de coração. Se alguém aqui fez uma pergunta e eu não consegui localizar, né, perdeu aqui, porque mesmo que vocês não comentem, quando entra alguém aparece, fulano entrou, então se eu deixei de responder, manda no WhatsApp. Se eu souber e puder contribuir, terei o imenso prazer em ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Depois salvem a live aí, ajuda a gente, tá? O pessoal que tá no Instagram, salva a live, manda para alguém, comenta, porque a gente fica pedindo isso toda hora, né? Curte, comenta, manda para alguém, porque tanto o Instagram quanto o Face entende que quanto mais é compartilhado, quanto mais é comentado, quer dizer que é um conteúdo bom, que as pessoas gostaram. E aí, o que acontece? O próprio Instagram e o próprio Face automaticamente começa a mandar para as pessoas, tá bom? O Robson colocou aqui: qualquer um pode fazer o curso, mesmo não tendo conhecimento bíblico? Olha, é um pouco complicado, né? Porque o que acontece? A pessoa, ela pelo menos precisa entender o básico, né? Por exemplo, quem foi Daniel, o que é o Apocalipse, ter uma noção, já ouvi falar do anticristo. Então, é preciso ter algum tipo de conhecimento bíblico. Não estou falando que a pessoa precisa ser um ninja na Bíblia, né? Não é isso, tá bom? Mas, no mínimo, conhecer as questões básicas, tá bom? Porque senão acaba também fazendo um investimento furado, né? E tem que ser algo que vale a pena para a pessoa. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Valeu, de coração. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui. Até mais.